Boa noite, pessoal, tudo bem? A intenção desse vídeo é passar o conteúdo da Revolução Russa, né, e ajudar, tentar de alguma forma ajudar vocês na prova, né, que vai ocorrer, para facilitar um pouco o entendimento de vocês, tá bom? Eu sei que nas aulas sempre tem muito barulho, né? E a ideia realmente mostrar esse vídeo para vocês, para que vocês consigam estudar tanto em casa quanto na sala de aula, tá bom? Beleza? Então, gente, hoje a gente vai estudar sobre a Revolução Russa, um importante movimento que vai acontecer na Rússia. Então, o contexto que a gente está analisando é século XIX, século XX, beleza? Avançando aqui. Então, gente, antes de entrar realmente na Revolução Russa, eu trouxe aqui algumas ideologias presentes na época, tá bom? Então, gente, vamos tentar analisar algumas ideologias presentes na época, tá bom? Então, a primeira delas aqui que eu trouxe para vocês é o socialismo, que é um sistema político-econômico com uma linha de pensamento criado no século XIX para confrontar o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era explorado por meio de baixos salários, enormes jornadas de trabalho, entre outras, né? Então, a gente já consegue entender o contexto daquele momento, né? Então, os trabalhadores, eles trabalhavam bastante, eles eram muito explorados, e lá na Rússia, eles começam analisando, nesse caso, na Rússia, eles começam a se perguntar, isso está certo? Né? Enquanto que o czar, né, vive ostentando junto com a sua nobreza, os trabalhadores, os camponeses estão sofrendo, os operários estão sofrendo bastante, trabalhando bastante, não recebendo adequadamente, sofrendo a miséria. E esse questionamento começa a se expandir começa a expandir na Rússia e em outros países também, tá bom? Então, o socialismo ele vai tentar combater esse capitalismo, né? E a ideia do socialismo é tentar se desenvolver até chegar no comunismo, tá bom? Então, o socialismo é a etapa para que se desenvolva até chegar no comunismo. Então, no socialismo, o que vai existir? A gente tem a presença do Estado, mas a ideia é o Estado ir perdendo a força. A ideia é que existam as classes sociais, mas que as diferenças de classes sociais sejam amenizadas com o passar do tempo. Entende? Então, no socialismo, há a presença do Estado, há a presença das classes sociais, mas a ideia é, com o passar do tempo, ir amenizando até sumir. Tá bom? Então, no socialismo, novamente, a gente tem a figura do Estado, a gente tem as classes sociais, a gente tem a propriedade privada. Mas, com o passar do tempo, conforme esse socialismo vai se desenvolvendo, ele vai se tornar no comunismo. E aí, no comunismo, aí realmente não existe classes sociais, não deve existir um Estado regulando a população, né? Então, os bens devem ser distribuídos igualmente, de forma igualitária para toda a população. Tá bom? E isso no comunismo. Eu trouxe todos esses dados que eu acabei de mencionar aqui no slide. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como objetivo promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, na qual não existam classes sociais e que seja baseada nos meios de produção como propriedade de todos os indivíduos. A ideia central é formar uma sociedade apátrida, ou seja, sem estar sob a regência de um Estado. Tá bom? Então, novamente, o socialismo ele vai se desenvolvendo. Né? Então, no socialismo existem as classes sociais, mas a ideia é começar a amenizar essas classes sociais até sumir. Quando some, a gente já está dentro do comunismo. Por quê? No comunismo, a gente não tem a figura do Estado. Todos os bens devem ser partidos de forma igualitária para a população. Além disso, no comunismo, as classes sociais devem ser estipadas, não deve existir, porque todo mundo, né, não vai ter uma pessoa superior à outra. Não, todo mundo vai ter a mesma igualdade, tá bom? Isso no comunismo. Mas no anarquismo já é mais diferente. Essa mudança não acontece de forma gradual, já acontece de forma imediata mesmo. Isso no anarquismo. Então, no anarquismo, é a doutrina política que defende a abolição do Estado e a criação de uma organização social com o livre consentimento dos indivíduos. Então, no caso do anarquismo, essa abolição do Estado é de forma imediata mesmo. Mas, do outro lado, a gente tem o socialismo e o comunismo. Né? Então, novamente, o socialismo, existem as classes sociais,
mas que com o passar do tempo elas vão sendo amenizadas, até chegar no comunismo, onde não existe classes sociais, todo mundo vive de forma igualitária. Tá certo? Beleza. Então, gente, essas são algumas ideologias presentes naquela época, tá certo? Vamos lembrar, gente, que a Rússia era um imenso país, é um imenso país, né? E grande parte da população vive na área rural, vive trabalhando nas fábricas, né? Então, a Rússia é muito agrária naquele momento, né? Mais de 85% da população vive nos campos. E naquele momento, a Rússia estava dentro de uma monarquia absolutista. Quem comandava a Rússia era o czar Nicolau II. E, como eu falei na sala de aula, gente, uma monarquia absolutista é o quê? É quando o rei tem um poder quase divino. E isso é legitimado pela Igreja Ortodoxa. Então, por exemplo, se um camponês começa a se questionar, a Igreja Ortodoxa começa a falar para o camponês, olha, isso que você está vivendo é o certo, né? Você tem que respeitar o czar, entende? Só o fato de você questionar, você já está pecando, né? Então, essa é a ideia. Que a Rússia, nesse primeiro momento que a gente está estudando, ela está dentro de uma monarquia absolutista. A gente tem a figura de um rei muito poderoso, que é o czar Nicolau II. Aquelas pessoas que são contrárias ao rei, realmente elas são reprimidas, tá bom? Tem que lembrar isso. Mas, como eu falei, gente, a Rússia, nesse momento, ela está dentro do capitalismo, tá certo? Há a presença de fábricas, claro que não são fábricas muito desenvolvidas, mas há a presença de fábricas, tá bom? Novamente, a Rússia está dentro de uma monarquia absolutista, avançando. E quais são esses antecedentes da Revolução Russa? São várias etapas até chegar na Revolução Russa que acontece em 1917, tá bom? A primeira etapa que aparece aqui, gente, é a Guerra Russo-Japonesa, que acontece de 1904 até 1905, né? Então, de um lado a gente tinha a Rússia e do outro lado a gente tem o Japão. E eles estão disputando a região da Coreia e da Manchúria, né? Então, a Rússia e o Japão estão disputando essa região da Coreia e da Manchúria, tá certo? Só que um fato importante é a Rússia perde várias batalhas nessa guerra, entende? Então, o fato da Rússia perder tanto essas batalhas para o Japão, isso começa a desprestigiar a força do czar, entende? Essa imagem do czar começa a ser enfraquecida para a população. A população começa a questionar, cara, será que o czar ele é tão importante assim para a Rússia? Então a população começa a se questionar, porque realmente a Rússia está perdendo batalhas contra o Japão, e são várias batalhas, entende? Então o fato dessa guerra russo-japonesa acontecer faz com que a população comece a questionar bastante sobre essa força do czar, se realmente o czar é importante assim para a Rússia. Beleza? Avançando, gente. Eu trouxe aqui, né? Então, a Rússia está em disputa, né, com o Japão para tentar dominar a Coreia e a Manchúria, tá certo? E a Rússia acaba perdendo essa guerra, tá bom? Segunda etapa dos antecedentes da Revolução Russa é o Domingo Sangrento, que a gente estudou bastante na sala de aula, né? O Domingo Sangrento ele começa em 1905 e a ideia realmente é a população ela está insatisfeita com o czar, né? E ela está insatisfeita com as condições de trabalho. Então, eles vão buscar fazer manifestações pacíficas, né, até o Palácio São Petersburgo, né? Tipo assim, para o czar entender o lado dessas pessoas, né? Então, a ideia é fazer uma manifestação pacífica para que o czar entenda o lado dos camponeses, né? O lado dos operários. Só que o que acontece? O czar vai mandar os soldados atacar as pessoas, né, com vários tiros, né? Então, por isso que é o famoso Domingo Sangrento que acontece em 1905. Então, centenas a milhares de pessoas morreram nessa data, entende? Isso acaba estimulando os movimentos grevistas, né? Eu até coloquei também aqui. Reivindicação pacífica por melhores condições de trabalho em frente ao Palácio em São Petersburgo. Repressão violenta com a morte de centenas de manifestantes. Onda de protestos, greves e levantes. E é claro, né, gente, a população morreu bastante nesse movimento. E aí o restante da população começa realmente a ficar irada, né? Pô, a gente estava no movimento pacífico. Por que o czar recebeu a gente dessa forma, né? Então vai explodir as ondas de protestos na Rússia nesse momento, tá bom? Então a gente começa a observar o quê? Que a imagem do czar já está sendo queimada.
Então, essa força do czar já está sendo enfraquecida aí, tá certo? Avançando. Aí eu trouxe essa imagem, que a gente fez o desenho na sala de aula, né? Domingo Sangrento. Avançando. Aí, gente, o czar está entendendo o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Vamos imaginar que eu sou o czar, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou acabar perdendo o meu poder aqui, né? Então acontece o Manifesto de Outubro de 1905, né? Então o czar ele vai prometer para a população que vai mudar algumas coisas em prol da classe operária, em prol da classe camponesa, tá certo? Então há uma promessa do czar em instaurar uma monarquia constitucional e parlamentar. A ideia é criar esse parlamento para que ele consiga escutar as ideias da população, tá bom? A formação dos sovietes, que são conselhos de proletários, camponeses e soldados, entende? Então, os sovietes são os conselhos onde eles vão discutir ideias de melhoria no âmbito dos soldados, dos camponeses e dos proletários, tá certo? Avançando, gente. É instaurada a Duma em 1906 para estabelecer uma nova Constituição. A ideia realmente é fazer com que a população seja respeitada pelo czar, né? Deputados da Duma, originários da elite, submetidos ao poder do czar. O czar acaba dissolvendo essa Duma em 1907 e, após sucessivas derrotas russas na Primeira Guerra Mundial, é deposto em 1917. Então, gente, o que vai acontecer? Ele vai tentar ceder um pouco o lado dele, né? Tentar entender as manifestações da população, mas ele acaba não ouvindo a população. Ele acaba não escutando a população. Entende? Então, a população começa a fazer diversos protestos, diversas manifestações, e ele realmente está vendo que a situação não está boa para ele. Tá bom? Além disso, como a gente sabe, a gente já estudou bastante nesse bimestre, a Rússia ela estava dentro da Primeira Guerra. E quando um país entra na guerra, a sua economia começa a ficar enfraquecida, porque é necessário muitos gastos. E a Rússia estava gastando bastante na Primeira Guerra, para estar presente na Primeira Guerra, né? Então, isso acaba enfraquecendo mais a economia russa. Então, a economia russa já estava bem enfraquecida, agora enfraquece mais ainda, entrando na Primeira Guerra. Então, por isso que o czar, por meio das diversas manifestações que estão acontecendo, por meio que a economia da Rússia está em declínio, ele resolve realmente sair da Rússia. E aí surge a ideia, né? Tá, o czar saiu da Rússia. Quem vai entrar no poder? Entende? Então, a ideia é, quem vai ser o representante agora que vai representar a Rússia nesse momento, né? Lembrando que a Rússia estava ainda dentro da Primeira Guerra, tá certo? De um lado, a gente tem os bolcheviques, que representam a maioria. O que eles queriam, né? A instalação da ditadura do proletariado com a aliança de operários e camponeses. Então, os bolcheviques, eles estavam do lado dos operários e dos camponeses, os bolcheviques. Seu líder era o Lenin. Do outro lado, a gente tem os mencheviques, que representam a minoria. E o que eles queriam? O desenvolvimento e amadurecimento do capitalismo para almejar o socialismo. Então, a ideia é continuar com o capitalismo, desenvolver o capitalismo, fazer com que a Rússia se desenvolva no âmbito do capitalismo, para depois entrar no socialismo. Seus líderes eram Plekhanov e Martov. Tá bom? Então, de um lado, a gente tem os bolcheviques brigando para tentar dominar o poder, e do outro lado, a gente tem os mencheviques. E aí eu trouxe também essa imagem, né, do Lenin, líder bolchevique, e do Plekhanov e do Martov, líderes mencheviques. Tá bom? Então, eles estão em disputa para tentar entrar no poder. Quem vai entrar no poder? Vai ser os mencheviques. Então, sai o czar Nicolau II, entra os mencheviques. Então, aí realmente agora a gente entra, de fato, na Revolução Russa. E, didaticamente, a Revolução Russa pode ser dividida em duas partes. Primeira fase, em fevereiro de 1917, quando os mencheviques entram no poder. Então, os mencheviques vão entrar no poder em fevereiro de 1917, primeira etapa. A segunda etapa já é em outubro de 1917, quando os bolcheviques entram no poder. Tá certo? Avançando, a gente está agora dentro da primeira fase da Revolução Russa, que acontece em fevereiro de 1917, tá bom? Então, sai o czar entre os mencheviques. Como eu falei, gente, os mencheviques eles estão mais ligados à ala da burguesia, tá certo?
E eu coloquei aqui, ó, o czar é deposto e a Rússia entra em uma espécie de governo provisório, no qual os mencheviques dominam o poder. Colocaram a Rússia dentro de uma república parlamentarista. Então a gente não tem mais a figura do rei, mas a gente tem a figura de uma república junto com o seu parlamento, né? E uma coisa importante, uma característica importante é o seguinte: os mencheviques estão ligados à burguesia, como eu falei, né? E outra característica importante é que os mencheviques, eles não retiram a Rússia da Primeira Guerra, tá certo? Então os mencheviques, eles não retiram a Rússia da Primeira Guerra. Então a Rússia permanece na Primeira Guerra com os mencheviques, tá certo? E aquela coisa, né, gente? Entrando no contexto da época, os mencheviques eles vão beneficiar mais essa burguesia, enquanto que os camponeses e os soldados não são tão beneficiados assim. E é claro que a onda de protestos, a onda de manifestações está explodindo em toda a Rússia, entende? Os soldados, os camponeses, eles querem ser ouvidos, né? Eles querem ter seus direitos também atendidos, entende? Então as ondas de protestos estão explodindo em toda a Rússia, certo? E aí, gente, essas ondas estão aumentando, essas ondas de protestos. Então, esses camponeses vão se reunir. Então, essa ala bolchevique vai ganhar mais força, porque a população mais pobre está indignada. Então, a ala bolchevique vai ganhar mais e mais força, até realmente entrar no poder. Então, os bolcheviques, eles vão entrar no poder em outubro de 1917. Eu coloquei para vocês. Os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, bombardeando, e depois todos os outros prédios públicos russos, que passaram a ser chamados de Conselhos de Comissários do Povo. Kerensky, que era o líder menchevique no momento, né, fugiu, e assim teve início o governo bolchevique, cuja primeira publicação oficial foi o Apelo aos Trabalhadores e Camponeses, de Lenin, primeiro governante revolucionário, né? Então agora quem está na frente vai ser o Lenin. Por meio dela foi dado todo o poder aos sovietes, aquele conselho que a gente acabou de estudar, né? Aquele conselho que representa os camponeses, os operários. Uma das primeiras medidas foi também retirar o país da Primeira Guerra Mundial. Então, quem realmente retira a Rússia da Primeira Guerra vai ser a ala bolchevique, tá certo? Então, são os bolcheviques que retiram a Rússia da Primeira Guerra, tá certo? Avançando, gente. Então, agora, a gente está dentro do governo de Lenin, que vai de 1917 até 1924, tá certo? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai implantar o socialismo, ele vai colocar a reforma agrária radical, então aquelas grandes propriedades da nobreza vai ser distribuídas para a população mais pobre, tá certo? Ele vai propor também a nacionalização de bancos e empresas estrangeiras, e ele vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, realmente, ele vai tentar beneficiar mais aquela ala camponesa, né, dos proletariados, né? Então, realmente, ele vai analisar mais o lado dos mais pobres, tá bom? Esse é o governo de Lenin, que começa em 1917 e vai até 1924, tá certo? Mas é aquela coisa, né, gente? Ele está na Rússia, ele está comandando agora a Rússia, mas com certeza os mencheviques estão querendo voltar ao poder, entende? Não é tipo assim, o Lenin entrou no poder que está tudo em paz. Não. Outras manifestações estão acontecendo. A burguesia quer ser atendida, né? A burguesia é contra essa nacionalização dos bancos, né? Até porque elas têm ligações com capital estrangeiro, né? Então, é aquela coisa, o Lenin está no poder, mas os mencheviques estão pressionando os bolcheviques a sair do poder, tá certo? Avançando aqui. Só que com a morte do Lenin, dois nomes entram na disputa, né? Então, Lenin sai, né? Ele acaba morrendo, dois nomes aparecem na disputa, que são o Stalin e o Trotsky, tá certo? Eu trouxe até a imagem deles, o Stalin de um lado, e o Trotsky, líder do Exército Vermelho, do outro lado, tá certo? Novamente, o Stalin de um lado e o Trotsky do outro. Quem ganha essa disputa vai ser o Stalin, beleza? Quem ganha essa disputa vai ser o Stalin. E aí, quando o Stalin entra no poder, gente, vai fazer diversas mudanças na Rússia, né? Então, e a gente consegue ver o tanto de período que ele vai ficar no poder, né? O poder dele vai de 1924 até 1953. Ele vai trazer uma série de mudanças na Rússia, né? A gente até estudou bastante isso, né? Ele vai buscar modernizar aquela Rússia que tinha
características feudais mesmo naquele momento, século XIX, século XX. A Rússia tinha características feudais, né? Então a ideia do Stalin é fazer com que a Rússia se modernize, se torne uma grande potência, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar modernizar o país por meio de uma forte industrialização. Então vai trazer várias empresas para cá, né? Para a Rússia, né? Ele vai trazer a ideia de um governo autoritário, uma espécie de ditadura, né? A ideia realmente era fazer com que a Rússia se tornasse um país comunista, né? Mas, como a gente acabou de estudar, né, gente? Para existir o comunismo de fato, não deve existir um líder. Não. Na verdade, toda a população deve ser de forma igualitária. Quando tem a figura de um líder, já não é mais uma característica do comunismo. Mas o Stalin queria fazer com que a Rússia se tornasse um país comunista, né? Ele traz também a ideia do unipartidarismo, então só deve existir um único partido político, que é o Partido Comunista Soviético. Ele vai promover a sua imagem por meio da propaganda, né? A gente já estudou também isso, né? Então ele vai estimular bastante essas propagandas no país inteiro, né? Para divulgar aquela imagem, um bom líder, daquele cara que se importa com as crianças, que se importa com a população mesmo. E outra coisa que ele vai mostrar, gente, como eu falei, o governo dele é bem autoritário, uma ditadura, né? Durante o governo dele, o Estado controlava bastante os setores da economia. Então, a ideia realmente é o Estado ficar mais presente no âmbito da economia, para exatamente estimular o crescimento da Rússia. Estimulando o crescimento da Rússia, ela pode realmente se tornar uma grande potência. E é exatamente isso que vai acontecer, né, gente? A Rússia, que antes era um país realmente agrário, vai começar a crescer e crescer bastante. E essas novas características a gente vai ver ao longo do terceiro bimestre, tá certo? O que eu quero que vocês entendam é que a Rússia está crescendo, está desenvolvendo bastante no governo de Stalin, tá bom? Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar na sala que eu respondo vocês, tá certo? Até mais.